14. Não, peraí. Não, é 21 mesmo, desculpa, tá, gente? Nós vamos ler do 15 adiante. Gênesis 21, do 15 em diante. Amém? Glória a Deus. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, repitam comigo, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, que orar nunca é demais. Amém? Vamos continuar em oração, porque o Senhor está neste lugar. Estamos nos comunicando com o Pai. Amém? Pai querido e soberano Deus, nós pedimos ao Senhor que continue falando aos nossos corações. Abra a nossa mente, para que nós venhamos entender o Teu propósito, Pai. Sabemos, Deus querido, que o Senhor já está agindo poderosamente neste lugar. Toma direção de tudo, Pai. Abre o nosso intelecto, como foi ministrado aqui. Nós estamos aqui, ó Deus querido, num culto racional. Então, Deus, abra a nossa mente, para que nós venhamos, Deus querido, sermos transformados através do poder da Tua palavra, que nos liberta. Porque está escrito na Tua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Amém? A paz seja com todos, queridos. Estamos hoje no último culto do mês de julho. Amém? Já na próxima semana, o culto do domingo, né? Porque ainda temos na quarta-feira. Mas o mês já está se acabando, né, queridos? Nós estamos vendo aí os tempos abreviados, como está escrito, para que se cumpra a palavra de Deus. Amém? E ao decorrer desse mês, no começo do mês, no final do mês passado, a pastora Marli fez uma série de mensagens sobre os sentidos, né, espirituais. Ela falou muito sobre o ouvir, sobre o ver, sobre o enxergar. E já há um tempo que eu estou com essa mensagem no meu coração, esperando uma oportunidade para trazer essa mensagem, porque Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. Eu amo a palavra, queridos. Eu tenho um amor muito grande pela palavra de Deus, porque foi a partir da palavra que eu vivi a metanoia, que eu tenho vivido a transformação de mente. E nós que somos crentes, né? Nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que o aceitamos e abrimos o nosso coração para que Ele pudesse habitar, nós precisamos ter a consciência de que a palavra é quem vai nos transformar. Porque está escrito na palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas vezes nós passamos por alguns momentos em nossas vidas que às vezes a gente não entende, e a gente fica em dúvida se realmente Deus tem um plano para nós, se realmente Deus tem um chamado, né, digamos assim, para as nossas vidas. Mas quando nós vamos meditar na palavra, nós podemos observar a clareza do Senhor, para que
sobre aquilo que Ele tem sobre nossas vidas, amém? Por isso o inimigo, ele usa tanto os nossos sentidos, para que nós não venhamos entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ele usa os nossos sentidos, tentando poluir a nossa mente de informação, poluir os nossos sentidos, porque nós sabemos que temos visão, tato, olfato, paladar, e tudo isso, o Senhor nos usa de todas essas formas. O Senhor, Ele fala conosco através de todos os nossos sentidos. E eu queria falar sobre o sentido de ver, sobre o sentido de enxergar. Ver é uma coisa, né? Eu posso estar aqui vendo aqui uma Bíblia aberta, mas talvez por falta dos meus óculos eu não vou conseguir com tanta clareza, dependendo do tamanho da letra, enxergar e ter discernimento daquilo que eu estou vendo, amém? Mas nós não vamos falar da visão natural, da visão que nós temos. Nós vamos falar da nossa visão espiritual, aquela que transforma o ambiente, aquela que muda a nossa conduta e aquela que tem o poder de trazer o milagre até as nossas vidas. E como esse sentido do ver, do entender, do discernir aquilo que nós estamos vendo, porque, queridos, como eu volto aqui a dizer, muitas vezes nós estamos vendo, mas não estamos conseguindo ter o detalhamento daquilo que nós estamos vendo. Como uma miopia ou astigmatismo, né, que são os dois problemas de visão. Eu, por exemplo, estou aqui sem óculos, né? Eu tenho dificuldade de enxergar um pouquinho de longe, então eu fico mais ou menos igual aquele moço da Bíblia, né? Vejo os homens como árvores, amém? Porque eu vejo, mas eu não sei se você está rindo para mim, se você não está, se eu estiver sem o meu óculos. E a visão espiritual, ela é a mesma forma. Se nós não tivermos uma clareza daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não vamos conseguir andar, passear, trafegar pelo mundo espiritual e alcançar o objetivo que Deus tem para nós. E muitas vezes nós perecemos por falta de visão, por falta de ver, por falta de entender. Eu dobrei o joelho ali para orar e o Espírito Santo continuou ministrando meu coração e Ele me deu uma visão de um olho de galinha, que é aquele olho bem pequenininho. Eu falei, Senhor, misericórdia. E o Espírito Santo falou no meu coração, olha, a visão de uma galinha não é igual à visão de uma águia. A galinha, ela vê pouco, ela enxerga pouco. Agora a águia, ela enxerga a longas distâncias, a vários quilômetros. E o Senhor falou comigo então que a visão que Ele quer para a igreja é uma visão de águia e não uma visão de galinha. Porque muitas vezes nós falamos assim, Senhor, mas eu tenho visão, eu vejo, eu enxergo, mas nós não estamos querendo enxergar, nós não estamos conseguindo ver aquilo que o Senhor está vendo. E a minha oração, queridos, no decorrer desse ano todinho, no final do ano passado, o Senhor já começou a ministrar no meu coração, e toda vez que eu dobro o meu joelho para orar, eu falo, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Eu não quero ver com os meus olhos naturais. Eu quero ver, eu quero enxergar com os meus olhos no sobrenatural. Eu quero ver aquilo que ninguém vê. Queridos, você sabe que você tem o poder para ver aquilo que ninguém mais vê? Que ninguém mais vê. O Senhor pode me mostrar e pode te mostrar. E essa tem sido a minha oração no decorrer desse ano todo. Toda vez que eu dobro o meu joelho, eu falo isso com o Senhor. Eu quero ver, Senhor. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos espirituais, porque eu preciso ver. Queridos, nós estamos vivendo um período de que a igreja tem a necessidade de enxergar o que ninguém mais está enxergando. Nós temos essa necessidade e esse é um atributo que o Senhor tem poder de colocar na noiva, como um presente. Como um presente, você vai ver, você precisa ver aquilo que ninguém mais vê. Porque com os olhos naturais, nós podemos ir além. Nós podemos alcançar lugares que o Senhor quer que você alcance. Queridos,
o Senhor, Ele tem algo sobrenatural ainda para a igreja no decorrer desse ano. Quarta-feira passada eu preguei aqui, o Senhor falava sobre isso. O Senhor ainda tem muito para acrescentar em nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos estagnados. Assim como Agar estava. Agar vinha de uma problemática familiar. Se você ainda não teve oportunidade de ler sobre a história de Agar, depois com calma você medita nessa mensagem que Deus vai falar muito com você. Mas resumindo, Agar era a serva de Sarai. Sara, ela não podia ter filha, não podia gerar. Ela era estéril. Então, Sara pega Agar, deita na cama de Abraão, para que então era um costume daquela época. Porque aí aquele menino seria então filho de Sara, mas entre aspas, para aquele tempo aquilo tinha era validado para aquela cultura. E Sara não quis esperar a promessa chegar, então Agar gera. Mas passado 13 anos depois que Agar gerou Ismael, a palavra de Deus fala que Sara também ficou grávida, porque a promessa chegou sobre Sara. Mas então houve um conflito, porque Ismael estava já rapazinho e Isaac também já estava crescendo, e então começou a haver conflitos. Então Sara, num determinado momento, ela chega para Abraão e fala: Abraão, despede essa serva, manda essa mulher embora, junto com o filho dela, porque essa mulher não vai herdar junto com o meu filho Isaac. É duro, né? E diz a palavra de Deus que então o Senhor falou no coração de Abraão: Abraão, faz o que Sara está mandando você fazer, despede Agar, porque eu farei de Ismael também uma grande nação. Havia uma promessa sobre aquele menino. E diz a palavra de Deus que aquela mulher sai com pão, alguns pães e um odre de água apenas para atravessar o deserto. Em um determinado momento, a água para 2 pessoas, um odre, creio eu que é pouco, acaba a água. Então, creio eu que aquela mulher com aquele sol escaldante, com aquele rapazinho, ela então desiste de caminhar. E ela pensa: nós vamos morrer de sede. Queridos, quem já passou sede aqui sabe muito bem o que é ter uma boca seca, no sol escaldante. Os rins começam a gritar, não é? Porque a água, ela é um recurso de vida, ela é fundamental para a sobrevivência. Então, ela achando que iria morrer, e o menino também, ela fala com o menino: olha, fica aqui, porque eu não quero te ver morrer. E eu vou andar uma distância, um tiro de flecha, eu não sei te falar qual é a distância que era. E ela sentou bem longe, e o menino ficou chorando, um rapazinho chorando, porque ele já estava à beira da morte. Mas ela não queria ver o filho dela morrer. E diz a palavra de Deus que então Deus brada e fala com Agar. E Deus fala com ela ali sentada, não sei por quanto tempo, esperando a morte chegar para o menino, para que ela então morresse ou então seguisse a viagem. Então, diz a palavra de Deus que Deus fala com Agar: Agar, o que você tem? O que você está fazendo aí, Agar? Eu ouvi a voz do menino, ouvi o choro do menino. E Agar então, ela fica sem saber o que ela fazia. Ela ouviu Deus falar com ela. E diz a palavra de Deus que Deus falou com ela: ergue-te e levanta o menino. E ela então se levantou, ela ergueu, e diz a palavra de Deus que o Senhor abriu os olhos de Agar. A palavra de Deus não fala que Deus fez surgir um lago naquele lugar. A palavra de Deus não fala que Deus abriu uma fonte ali, como fez com Moisés, tirou água da rocha, não. A palavra de Deus fala que Deus apenas abriu os olhos de Agar. Ou seja, tinha ou não tinha água naquele lugar? O recurso estava ali. Mas pelo que a palavra de Deus fala, ela não conseguiu enxergar, tamanha era a dor,
confusão que ela estava naquele momento, o desespero, ela não conseguiu ver aquilo que era essencial para a vida dela. Quantas vezes nós estamos próximos daquilo que nos traz vida e não conseguimos pegar? E muitas vezes não conseguimos enxergar aquilo que pode nos livrar de tantas coisas. Mas diz a palavra de Deus que Deus abriu-lhe os olhos e ela viu. E diz a palavra de Deus que ela viu a água, deu água ao menino, continuou a viagem. Aquele menino se casou, cresceu e se tornou uma grande nação. Queridos, quando nós vamos ler diante dessa possibilidade de talvez nós estarmos tão perto de algo que pode nos trazer vitória, e os nossos olhos possam estar fechados, porque, queridos, muitas vezes os nossos olhos eles são fechados, não porque nós queremos, mas pela batalha espiritual que nós estamos vivendo. Os nossos olhos muitas vezes eles são trancados, porque muitas vezes, queridos, a guerra espiritual ela é tamanha, que nós não conseguimos discernir o bem que pode estar tão próximo de nós. E diz a palavra de Deus que o Senhor abriu os olhos. Quem abriu os olhos de Agar? Deus. Vocês entenderam? Porque eu iniciei falando que quando eu tenho parado para orar, eu falo com o Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero discernir, eu quero entender. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver o mundo espiritual. Para que eu possa enxergar o mal que o diabo tenta fazer na minha vida, na minha casa, aos meus filhos. Aquilo que pode estar sendo preparados para me destruir. Eu quero ver antes. Queridos, esse é um poder que a igreja, só a igreja tem esse poder. Só eu e você temos esse poder do Senhor nos mostrar antes aquilo que vai acontecer. Essa semana passada, meu filho ia fazer uma viagem. Meu filho mais velho tem 2 filhos. E eu fiquei angustiada com aquela viagem. Eu sempre oro muito toda vez que a gente vai sair de casa e vai viajar. Porque num flash, numa visão muito rápida, eu tive a visão do meu neto sentado assim numa cadeira. Isso foi como sentado numa cadeira, um ser maligno atrás dele, e esse ser pegava o pescoço do meu neto e virava, como se estivesse quebrando o pescoço dele, como se fosse uma flecha. E eu fiquei angustiada com aquela visão. Eu falei, Senhor, e comecei a orar em prol. E um dia, eu orando em prol, eu vi a mãe dele, a minha nora, chorando. Falei, Senhor. E comentei com meu esposo. E eu então orando em cima disso, eu falei, Senhor, dá livramento, dá livramento. E falei com ele também, falei, Lohan, você vai viajar, meu filho? Cuida desses meninos. Não contei para ele, que eu não queria deixar ele preocupado. Cuida deles, né? Vigia. Aí, no decorrer da viagem, ele me envia um vídeo do Miguel dentro de um poço de tambaqui, porque ele é apaixonado com peixe. Dentro de um poço de peixe lá em Sergipe, e ele pegou o peixe com a mão, um peixe de mais de 10, e foi um vídeo muito rápido. E daí a pouco o Miguel liga pra gente, ô vó, olha o que aconteceu comigo, quebrei meu dente. O peixe deu uma cabeçada no Miguel e quebrou o dente dele. Na hora eu glorifiquei a Deus, porque foi um livramento de Deus. Aquele peixe era para ter quebrado o pescoço do meu neto, enorme. E eu na hora eu glorifiquei, eu falei com o Lúcio, lembra da visão que eu te falei?
Mas o Senhor, Ele me despertou para aquela visão, para que eu pudesse orar, igreja. Nós temos essa ferramenta nas nossas mãos, de ver, de pedir ao Senhor para nos mostrar, para que nós venhamos orar, pedindo ao Senhor livramento, para que o Senhor acampe os teus anjos, porque a igreja, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, mas nós temos um general poderoso para nos livrar, para guardar nossa casa, para livrar a nossa casa. Eu quero falar de uma pessoa que tinha esse dom de visão, bem rapidinho. Palavra de Deus, 2 Reis 6,17, a palavra de Deus, ela fala assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os seus olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Toda vez que Eliseu orava, Deus revelava os planos do inimigo. Queridos, essa palavra, ela é tremenda. 2 Reis 6,17. Essa palavra conta sobre um profeta que no quarto dele, fechado, quando ele orava, Deus falava com ele assim: olha, fala para o rei, o rei de Israel, que não é para ele passar por tal e tal lugar, porque ali vai ter uma arapuca para ele, vai ter uma armadilha para ele. Então ele ia lá, falava com o rei, e então o rei passava para o outro lugar, o exército inimigo, ele ficava furioso. Depois Eliseu orava de novo e Deus falava com ele: olha, fala com o exército de Israel para passar para o outro lugar, troca o caminho, ou então nem vai naquele lugar. E assim foi. E Deus dando a ele visão, dando a ele visão, dando a ele visão, e ele livrando o povo de Deus. Chegou um certo ponto que aquele rei assírio, ele ficou tão enfesado com aquele profeta, que a palavra de Deus fala que ele cercou toda a casa daquele profeta para pegar, com um exército, para pegar um homem. E diz a palavra de Deus que o servo de Eliseu tremia de medo e chegou para Eliseu e falou assim: agora nós vamos perecer, nós vamos morrer todo mundo, nós dois vamos morrer, porque o exército da Síria está aqui para acabar conosco, eles vão nos destruir. Mas a palavra de Deus fala que Eliseu orou a Deus e falou assim: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele veja os cavalos e os carros de fogo que estão aqui para nos guardar. Visão espiritual, queridos. E diz a palavra de Deus que além de Deus abrir os olhos de Geazi, a palavra de Deus fala que Eliseu orou e Deus cegou o inimigo, igreja. Além de Deus abrir os nossos olhos, Deus também tem poder para cegar os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que vêm contra nós, aqueles que tentam nos atacar, nos destruir, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, igreja, mas nós sabemos que tem principados e potestade tentando nos destruir, acabar conosco. Mas se a igreja orar, o Senhor nos torna invisível, o Senhor cega o inimigo contra a nossa vida, aquele que vem contra nós. Porque a palavra de Deus fala que maior é aquele que está conosco do que aqueles que vêm contra nós. E o Senhor, Ele tem esse poder. O Deus de Eliseu é o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus que abriu os olhos de Geazi é o mesmo que está aqui hoje em nossas vidas. E Ele pode, isso é uma ferramenta, igreja. É ferramenta para a igreja. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos para livrar, para nos guardar. E só o Senhor pode cegar os nossos inimigos, aqueles que têm vindo contra nós tentando nos destruir. Porque, queridos, o diabo não brinca de ser diabo, não, igreja. O diabo não brinca de ser diabo. Ele é furioso, mas ele é um perdedor. Porque ele não tem esse poder que Deus tem, de abrir os nossos olhos, abrir
o nosso entendimento para ganhar batalhas e ganhar guerras. A palavra de Deus em Isaías fala da cegueira espiritual que o povo vivia. Antes do povo ser levado para o cativeiro. Isaías 29, do 9 até o 16. A palavra de Deus vai falar sobre um tempo em que o povo estava vivendo uma cegueira espiritual. O povo lia, mas não entendia o que era lido. O povo ouvia, mas não entendia o que era falado, não tinha discernimento. O povo tinha visão, mas não era uma visão que vinha de Deus. Aquele povo, o título na minha Bíblia está falando a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Porque aquele povo não via e falava que via. Por isso, por muito tempo, o dom de visão, ele está sendo apagado dentro da igreja, por tantas pessoas que outrora via o que não, e falava que via o que não estava vendo. Deturpou o dom que o Senhor tem para a igreja. É com muito temor, queridos, que Deus ele faz e Ele tem o poder de fazer em nós, de operar em nós, de dar dom para a igreja, de abrir os nossos ouvidos, como foi ministrado aqui todo o mês passado. Mas também Ele pode abrir os nossos olhos espirituais, para que eu possa ver nitidamente aquilo que o Senhor quer que eu veja. Eu possa ver, eu possa entender os planos, eu possa discernir as habilidades que o inimigo tem para tentar me destruir, e antes que ele chegue até a mim, assim como Eliseu fazia, eu estou ali, debaixo da graça de Deus, e os planos dele serem frustrados, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, mas do inimigo pode. Os planos dele podem ser frustrados. E nós vamos ver aquele que, para que ele conseguisse ter visão espiritual, ele precisou ficar cego. Atos 9, a palavra de Deus, ela fala de Saulo, aquele que fazia, achando que estava certo o que ele fazia. Aquele religioso que achava que estava fazendo para Deus. Aquele ativista, porque Saulo era um ativista, rápido, eficaz naquilo que ele fazia, achando que estava fazendo para Deus. E para que Deus fizesse com que os olhos espirituais dele fossem ativados, ouça bem essa palavra, para que os meus olhos espirituais sejam ativados, os meus olhos naturais precisam ser apagados. Pastora, a senhora está falando para mim ficar cega? Aqui o Senhor usa de Paulo para nos mostrar que nós precisamos nos desligar do mundo natural. Nós precisamos nos desligar do ativismo, para que nós venhamos entender o mundo espiritual. A palavra de Deus fala que primeiro ele viu uma luz. Com os olhos naturais, ele viu uma luz. Depois, ele caiu. Depois, ele ouviu uma voz que chamou o seu nome: Saulo, Saulo. Então, ele conheceu Jesus. Mas quando ele viu a luz natural, ele viu a luz com os olhos naturais, tudo que veio depois, ele já não enxergava mais com os olhos naturais. Ele não conseguia ver um palmo na frente do nariz dele. Mas ele conseguiu ouvir a voz de Deus.
E ele verdadeiramente se converteu naquele momento. Porque ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, eu não sei te falar se Paulo estava no momento da crucificação de Jesus. Não sei te falar. Se ele tinha visto Jesus em vida, em algum momento da vida dele. Não sei te falar isso. Mas talvez sim, pelo ativismo dele na igreja. Mas Saulo precisou ouvir a voz de Deus. Perdeu a visão natural e ouvir Jesus, para que ele se convertesse. E diz a palavra de Deus que ele ficou 3 dias sem ver e sem comer nada. Creio eu que ele ficou 3 dias meditando naquilo que ele ouviu, do que aconteceu com ele e naquela voz que o abalou por dentro. Porque ele viu Jesus, queridos, pelos olhos sobrenaturais. Naquele momento os olhos naturais foram fechados, porque quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, todo engano, ele tem que sair de dentro de nós. Ouve bem isso que eu estou falando com você, igreja. Os olhos naturais, eles nos enganam. Os nossos olhos naturais, eles têm o poder de nos enganar, porque nós vamos por aquilo que nós estamos vendo. E a palavra de Deus fala que a fé, ela não vem por vista. Ela vem por aquilo que nós esperamos e temos a certeza que vai acontecer. E todas as vezes que nós estamos olhando as circunstâncias com os nossos olhos naturais, nós deixamos de crer. Nós deixamos de andar no mundo sobrenatural. Queridos, nós não pertencemos mais ao natural. Igreja, nós não pertencemos mais ao natural. Nós pertencemos ao sobrenatural. Nós pertencemos a um reino, nós pertencemos a um reino sobrenatural. Então, todos os nossos sentidos precisam ser também sobrenaturais. Se nós estivermos na nossa carnalidade diante de Deus, nós não vamos alcançar, não vamos entender, não vamos ser transformados, porque a carne, ela não converte. A carne, igreja, não converte. O meu olho natural não vai converter, o meu ouvido natural não vai converter, as minhas mãos, o meu corpo não vai converter. Porque, querido, o que vai converter é o meu espírito. E o grande erro da igreja é então entrar na presença de Deus e continuar na carnalidade, naquilo que não vai se converter. Então nós estamos naquela luta. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos, nós fazemos. Igual Paulo estava também, ele lutava, mas toda vez que ele lutava, ele ia então para o pó. Ele lembrava daquele encontro que ele teve com Jesus, que ninguém conseguiu arrancar dele. Ninguém, queridos. A pessoa que tem um encontro sobrenatural com Jesus, ninguém nunca, jamais vai conseguir arrancar de você. Ninguém nunca, jamais vai conseguir tirar de você, seja qual for a luta, seja qual for a situação, ninguém jamais vai conseguir te tirar desse Jesus. Se você teve um encontro sobrenatural, com seus ouvidos sobrenaturais, com seus olhos sobrenaturais, com todos os seus sentidos. Por isso, igreja, nós precisamos aguçar os nossos sentidos no sobrenatural. Nós precisamos entender a importância de andarmos nesse tempo, neste lugar do sobrenatural. Orar a Deus e falar: Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ter esses sentidos, eu preciso. Pai, pastor, a gente não vai então viver. A palavra de Deus fala que nós não podemos ser tirados do mundo enquanto o Senhor não nos retirar. Nós temos que saber sobreviver aqui.
Mas, querido, tudo que nós vemos, nós temos que levar para este lado do sobrenatural. Olhar pelos olhos da fé. Porque quando nós conseguimos olhar pelos olhos da fé, nós conseguimos matar o nosso eu. Assim como Paulo fez nesses 3 dias que ele ficou alojado, ali dependendo de alguém, sem vontade de comer, sem poder sair do lugar, sem conseguir discernir direito o que tinha acontecido, porque aquele que outrora ele perseguia e queria matar, e ele matava mesmo, ele era ruim. Ele não sentia mais isso dentro do coração dele. Ele queria usar tudo que ele tinha dentro dele para então proclamar o nome de Jesus, para falar daquele Jesus que ele viu num tombo que ele caiu, numa luz que apareceu, num momento que aconteceu na vida de Paulo, mudou toda a vida dele. Mas não foi um momento natural, igreja. Não foi um momento natural. Talvez foi um segundo, talvez foi um minuto, não sei. Mas foi um tempo que ele viveu o sobrenatural de Deus e transformou, e transforma até hoje toda uma geração através daquilo que ele deixou escrito através do Espírito Santo de Deus. Quanto tempo nós estamos na presença de Deus? Em quantos lugares sobrenaturais nós já fomos? Aonde nós temos andado? Aonde nós temos andado? Onde nós temos andado? Onde nós temos andado? Porque as coisas sobrenaturais, elas são tão simples. Elas são tão simples e extraordinárias, porque ela muda a nossa conduta, o nosso modo de pensar, a nossa maneira de pensar. Talvez muitas vezes nós nos sentimos tão enfraquecidos, porque nós estamos olhando pelos olhos da nossa carne, e nós deixamos de caminhar em lugares sobrenaturais, assim como Pedro fez. Porque diz a palavra de Deus que Pedro, ele falou com o Senhor: Senhor, eu quero andar nessas águas. Mas por um momento ele deixou de olhar pelos olhos sobrenaturais. E ele pereceu. E ele caiu. Submergiu. Muitas vezes a igreja está submersa, a igreja. Porque não pedimos. A palavra de Deus fala: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Temos pedido carro, temos pedido viagens, temos pedido prosperidade terrena, temos pedido casas que vão perecer com o tempo. Mas quantas vezes temos pedido ao Senhor dons espirituais? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, igreja. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai as coisas do alto, igreja. Buscai as coisas do alto. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a palavra de Deus fala que nós, sendo maus, não sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quem dirá Ele, que é o grande Pai poderoso, não podei nos dar as coisas superiores, cheio. Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus. Abra os nossos olhos, Senhor.
Abra os nossos olhos para que nós venhamos enxergar não as nossas necessidades, mas as necessidades daqueles que não conhecem a Ti e estão perecendo. E nós somos lanterna. A Tua palavra nos diz que nós somos a luz para esse tempo. A Tua palavra nos diz que nós somos o sal que tempera a terra. E nós temos deixado de iluminar porque Deus não temos tido visão para iluminar. Ah, Jesus, ah, Jesus. Temos deixado de salgar a terra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia da igreja, Senhor, da Tua noiva. Ah, Jesus. Abra os nossos olhos neste lugar, Senhor. Para que nós venhamos entender, assim como Geazi. Tem pessoas aqui dentro, Senhor, que estão passando lutas que se julgam intermináveis. Mas o Senhor está falando, abra os seus olhos e vê. Abra os seus olhos e veja os cavalos e os carros de fogo que eu tenho preparados só para Ti, para a Tua casa. Pedis, pedis e pedis mal, não recebestes, igreja. Porque os nossos olhos estão cerrados. Assim como o Senhor me mostrou os olhos de uma galinha, assim o Senhor me mostra a igreja, enxergando pouco, nos olhos que podem ver como águia, cheia. Eis o poder que eu tenho para Ti, igreja. Você pode ver, igreja, você pode ver além. Além. Ah, Jesus. Da visão de águia. Antes que o mal chegue à nossa porta. Assim como o Senhor fazia com Eliseu, Senhor. Porque, Senhor, muitas vezes nós estamos vindo no Teu altar, pedindo ao Senhor para resolver um problema que poderia nem ter chegado na nossa casa, se os nossos olhos tivessem sido abertos, e tivéssemos orado, pedido ao Senhor, aos céus, porque a palavra do Senhor fala que Ele envia anjos, para nos livrar de todo mal, para nos guardar, igreja. Ah, igreja, porque nós temos protelado. Ah, igreja, negligenciado. Ah, laba, cheia. Um presente que o Senhor nos deu. Porque como está escrito na Tua palavra, eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aqueles que não veem poderão ver, os jovens também verão, os velhos terão visões, terão sonhos, igreja. O Senhor quer falar, o Senhor quer abrir os seus olhos com sonhos, cheia. Não sonhos terrenos que não vão te levar a lugar nenhum, mas sonhos sobrenaturais que vai salvar aquele que perece. Cheia. Eis a ferramenta que o Senhor dá para a igreja. Cheia. Sonhos espirituais, cheia, porque na sua recâmara, na sua cama, deitado, o Senhor te revela o universo, o Senhor te revela o mundo, antes, o porvir, o depois, porque Ele é o poderoso.
Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos, Senhor Jesus, da tua igreja nesta noite. Quebra o jugo, quebra o jugo, quebra o jugo, Senhor. Quebra o jugo da igreja, de uma igreja que não vê, de uma igreja que enxerga pouco. Quebra o jugo da igreja que não enxerga o seu papel na sociedade. Quebra o jugo, vai quebrando, Senhor. Abra os nossos olhos, cura nossa visão espiritual. Oh, Jesus, abra os nossos olhos. Eu quero ver, Jesus. Eu estou como aquele cego que o Senhor perguntou: o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, Jesus. Eu quero ver aquilo que ninguém vê. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver no mundo espiritual. Eu quero visão aberta. Eu quero ver antes que o inimigo, Deus querido, prepare a morte para minha casa. Eu quero ver. Eu quero orar, eu quero ver, repreender todo o mal. Porque esse é o poder que o Senhor dá para a igreja hoje. O dom de visão. O dom de ver o que ninguém mais vê. O dom de enxergar e ir além, Senhor. Além das nossas forças. Fala conosco, Senhor. E para que Deus fizesse com que Saulo voltasse a ver, a palavra de Deus fala que Deus visita Ananias em sonhos. E Deus dá uma visão para Ananias. Vocês viram como é que Deus faz, igreja? Como é que o mundo espiritual funciona? Porque se Deus talvez falasse com Ananias de uma forma humanamente para nós comum, Ele não jamais iria. Queridos, Deus quer nos enviar em lugares que na nossa natureza nós jamais iríamos. Lugares que nós jamais entraríamos. Mas tem Saulo lá. Tem Saulo lá esperando. Eu estou falando com vocês com temor e tremor. Porque minha carne não quer ir muitas vezes. A sua carne não vai querer ir. Mas por uma visão de Deus, nós vamos. Coloque sobre os seus pés, igreja. Vamos orar mais um pouco.